E ontem a gente falou aqui no Bom Dia RN que 3 partidos políticos tiveram a suspensão, do seu registro na Justiça Eleitoral aqui do Estado. O motivo é que eles não prestaram as contas à Justiça. Foram os partidos PROS, PRP e PMN. Então está aqui comigo o Leonardo Paletó para conversar um pouquinho sobre isso. Muito obrigada pela participação, pela presença aqui no Bom Dia, para dar aqui todas as informações. Ele que é advogado eleitoral, especialista no assunto. Agora me chamou a atenção que foram contas relativas às eleições de muito tempo atrás, 2015 e 1999, até uma mais antiga. Isso, Michele. Bom dia, primeiramente. Bom dia a você, bom dia ao espectador. São contas antigas, na verdade, porque existe um volume muito grande de material a ser analisado pelo tribunal e a gente não se consegue analisar isso de forma concomitante. Então, na verdade, vem se analisando ao longo do tempo essas contas que é bom que se ressalte para o telespectador poder entender que não são as contas dessas eleições especificamente. São contas anuais dos partidos políticos, que é um dever constitucional de prestar contas. Então, por esse motivo que foram contas de 99, especificamente então o partido, e 2015 para os outros 2 partidos. Agora, como é essa prestação de contas anual? O que é que os partidos têm que apresentar para o TRE? Então, Michele, como todo mundo sabe, o partido ele é financiado pelo nosso dinheiro, O seu dinheiro é o meu dinheiro. Então, a partir desse momento, surge, pela própria Constituição Federal, o dever do partido de prestar contas. Então, ele tem que ter o órgão partidário, o seu contador específico, um representante jurídico que vai assinar junto com o presidente do partido, aquela prestação de contas de caráter anual. E é óbvio que, por ser um dinheiro público, tem que se ter um controle muito grande, Afinal de contas, é um desperdício de dinheiro muito grande que se destina para aquela finalidade. Então, a partir daí, surge o dever do partido prestar contas anualmente, Então, há uma série de pré-requisitos previstos nos regulamentos. Na verdade, o TSE tem o poder de editar resoluções a cada ano. E essas resoluções elas vão ditar, com poucas modificações de um ano para o outro, o que o partido tem que fazer. Mas ele tem que ter a conta específica, ele tem que provar, através de seus comprovantes, tudo aquilo que ele gasta. Aquelas despesas têm que ter um caráter de natureza eleitoral, ou seja, tem despesas que não podem ser contraídas de forma eleitoral, com dinheiro público. Então, o partido tem que preencher uma série de requisitos para poder entregar a justiça eleitoral. E aí sim seja a maior das penalidades, que é justamente essa de você ter o seu órgão deixado de ter a sua inscrição. Então, a partir de então, para as próximas, esses sequer vão poder ter o seu registro de candidatura. Então, no caso, nas próximas eleições, daqui a 2 anos, ninguém vai poder concorrer por essas legendas se elas não regularizarem a situação. Tem um prazo para a regularização dessa situação? Não, a lei não prevê prazo. Como elas estão com a inscrição desautorizada, não existe mais registro para essas agremiações, elas têm que apresentar sua regularização para isso ser avaliado como sendo uma coisa de fato regular e essa inscrição volte. Mas não há mais prazo, porque a partir de agora, com a aplicação dessa penalidade, é como se aquele diretório tivesse deixado de existir, sem deixar de levar em consideração que, dependendo da natureza da falha, ainda pode haver responsabilização pessoal do presidente, do tesoureiro e a própria responsabilização que o partido político tem como pessoa jurídica de direito privado nos outros âmbitos, cíveis, tributários, que também não deixa de ter obrigações para o partido nas outras esferas que não seja o eleitoral. Tem multa prevista? Eu não sei no caso específico dessas 3 agremiações, mas dependendo da natureza da falta também pode ser prevista multa, inclusive com a devolução do dinheiro que foi gasto de forma irregular. Isso também é para visibilidade. O fundo partidário, ele deixa de ser repassado então para esses partidos? Isso, essa penalidade também é uma penalidade muito grave, mas é por própria consequência, se o próprio diretório não está mais existindo, consequentemente não vem mais fundo partidário. Mas ela é a primeira das penalidades. Deixa-se de receber fundo partidário para aquele diretório municipal ou estadual que está em falta, consequentemente não tem sentido de você continuar mandando dinheiro para aquele que sequer honrou com o dever, que é constitucional, assim se diga, previsto no artigo 17 da Constituição, de prestar contas. E no caso, esses 3 partidos, qual a representatividade deles no Estado? São partidos que têm sua significação, é o PROS, o PMN e o PRP, mas também não são agremiações, como a gente percebe, que tenha muitos parlamentares, mas mesmo assim, são agremiações que compuseram as grandes chapas e as grandes coligações, então na medida em que isso poderia até surtir um prejuízo para futuras composições, mas o abalo, como se diz, não vai ser para aqueles que já estão eleitos, é um abalo para a continuidade do partido futura. Mas quem já está eleito deixa de ter a legenda do partido? Deixa de ser vinculado ao partido, tem que procurar outro partido? Ou não? Essas são ponderações que o tribunal vai ter que modular para cada caso concreto. Não existe ainda uma necessidade de migração do partido imediata. O partido vai ter o prazo para se regularizar e eu acredito que esse seja o caminho. Afinal de contas, as legendas têm motivos para explicar essa questão das contas, mas tem que se aplicar essa penalidade para que os partidos possam se organizar nesse sentido. Então, acredito que esse não vai ser o caminho, porque essas legendas vão sim procurar se regularizar
e procurar se adequar no dever de prestar contas. E já tinha havido uma ação desse tipo, uma cassação de registros de partido aqui no Rio Grande do Norte? Não é uma coisa tão comum, Michele, mas já tivemos sim, na verdade. E sempre os partidos regularizam, é por esse motivo que eu lhe digo que acredito que esse deva ser o caminho, né? Porque não é o interesse do partido simplesmente se ficar omisso com relação a isso, até porque tem as penalidades adjacentes, que estão correlatas. Né? Mas, e não acontece só aqui no estado não, isso acontece também em outros, inclusive o próprio PRO esteve no tribunal em São Paulo, as contas de 2016, recentemente também julgadas não prestadas. Então assim, ou seja, acontece várias vezes com outros partidos em outros tribunais também. Agora é bom que se diga que cada tribunal ele vai avaliar o seu específico diretório. As contas anuais, por exemplo, dos partidos são julgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral em âmbito nacional. E aqui são as contas regionais e as municipais também são julgadas aqui. Ok, muito obrigada, Leonardo Pelto, pela participação aqui no Bom Dia RN e pelos esclarecimentos.